O Idelcio Covatti é irmão do deputado federal Vince Covatti e da deputada estadual Silvana Covatti. Ele já foi coordenador da região, já foi conselheiro da MTG, já foi patrão do CTG e ele é um escritor maravilhoso. Mora lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Palmitim. Nasceu na Barra do Sul, no interior de Palmitim, em 1960. Tem que divulgar a obra dele, as histórias do Januário, tem que divulgar porque só assim é uma obra muito gostosa de ser lida. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência e o céu azul, os verdes campos e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul. Com os versos de Rubem Alves Vieira, saúdo a vocês, comissão avaliadora da 14ª Mostra Arte 2013. Me chamo Robson Soares Bartosati, sou peão farroupilha da 14ª Região Tradicionalista. Trazemos hoje um pouco da poesia gaúcha na mostra literária da 14ª Região Tradicionalista. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados. Nós fizemos toda a nossa mostra em cima do autor, o Birata, que é natural de Santa Maria, da 13ª região, e a gente fez em cima da obra dos Centauros, Estilo Lotero e Centauros, que conta a história da base aérea de Santa Maria, que junto com as aventuras do Estilo Lotero, que é um gaúcho, que é o personagem das obras do Birata. Essa capela foi construída com vinho em vez de água, porque nesse período que foi construída essa capela, tinha dado uma grande seca nos rios dessa região italiana. Então os italianos construíram os alicerces dessa capela, mas acabou essa água. Como que eles iam conseguir construir e continuar a construção? Eles foram lá, estavam rezando, e um dos orandos olhou para baixo e avistou uma mancha de sangue nas pedras. E ele pensou, parou a oração e falou: "Ô irmãos, aqui tem uma mancha de sangue, parece vinho." E o pessoal gostou da ideia que ele teve de construir a capela com o vinho. Daí então, para fazer a argamassa, eles usaram vinho em vez de água. Para representar o trabalho, que está escrito o título do nosso trabalho, Vinho e Fé, a gente colocou os chapéus e as uvas e o terço. O terço representando a fé, a uva representando o vinho, e o trabalho representado com os chapéus e a Grécia. Dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Bom, conforme o tema da mostra que foi proposta esse ano, que era sobre
dos escritores regionais, a 9ª região tradicionalista vem falar sobre Érico Veríssimo, que dentro do Rio Grande do Sul é um marco na cultura, na literatura do gaúchês. E chegamos até a obra que mais se destaca no cenário cultural, que é o Tempo e o Vento, que é dividido entre o continente, o retrato e o arquipélago. Érico Veríssimo, ele é natural de Cruz Alta, mas ele passou grande parte da vida dele morando no exterior, morou em Porto Alegre boa parte da vida dele, tanto que lá tem um museu que é o Museu do Érico Veríssimo, mas em Cruz Alta também tem a casa que ele nasceu, que se tornou um museu das coisas que ele tinha naquela época, que tinham máquinas de escrever. Esses painéis aqui são de fotografias do cotidiano, da vida dele. E no fundo aqui a gente tem uma imagem da Vila de Santa Fé, que é o cenário principal da história do Tempo e Vento, onde a gente pode ver a figueira que ela está presente em toda a história do Tempo e Vento. Inacabadas, nós temos a Hora do Sétimo Anjo, que era um livro que Érico Veríssimo estava escrevendo quando ele veio a falecer. E aqui nós temos o esboço dos personagens com os quais se passaria a história, que ele sempre tinha o costume de escrever, de desenhar os personagens das histórias que ele estava contando. E aqui nessa obra do Continente a gente tem a assinatura do próprio Érico Veríssimo. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência e o céu azul, os verdes campos e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões. Tradicionalista traz para a 14ª Mostra de Arte e Tradição Gaúcha um pouquinho da vida, da obra do Sr. Aurélio Strack, que é, além de um grande escritor, ele é um tradicionalista, uma pessoa que cultiva essas tradições. Ele pertence à Sociedade Gaúcha Loma Grande, que é o livro que a gente está apresentando. Ele também atua hoje como diretor cultural e também como presidente do Conselho de Baquianos. Então essa foi uma forma que a gente achou de homenagear ele, que foi também coordenador da 30ª região, além de patrão da Sociedade Gaúcha da Loma Grande, né? Então a gente, com esse trabalho a gente está homenageando ele e, consequentemente, homenageando a Loma Grande, que é uma pioneira, que são 75 anos de história sendo comemorados nesse 2013. Embora a obra conte só 67 anos, mas a gente traz esses 75 anos no nosso peito, né? Eu sou uma representante da Loma Grande, atualmente no encargo de prenda da 30ª região, mas sou da Loma Grande, represento a Sociedade Gaúcha da Loma Grande. Então o que a gente fez para apresentar esse trabalho? Nós fizemos sobre o céu do Rio Grande, a gente conta a história de alemães e brasileiros. Então eram descendentes de alemães, 22 colonos, que em 31 de janeiro de 1938 se abriram para a cultura gaúcha e começaram a cultivar essa tradição. Inicialmente com provas campeiras e bailes, e aí futuramente então com um trabalho cultural. E para contar essa história, né, a gente fez um livro, o livro da vida do Aurélio Strack. Inicialmente a gente fala um pouquinho da vida pessoal dele, depois fala da vida tradicionalista dele, dos escritos dele, e aí entramos na obra Sociedade Gaúcha de Loma Grande, 67 anos de história. Aqui tu pode verificar, nós temos um baú contando a vida do Aurélio, tanto a vida pessoal quanto a vida tradicionalista, e neste baú aqui da lateral, nós temos a partir da história da Loma Grande e da obra dele, como ele conseguiu escrever a obra dele. Então nós guardamos aqui a primeira bandeira, já de 1938, que era carregada pelo primeiro alferes da bandeira, o Sr. Leopoldo Milik.
Nós temos ali no Capão dos Gaúchos, né, a solenidade de abertura das provas de lança ao couro. Eram as provas de lança ao couro que escolhiam o rei. Inicialmente a Lomba Grande tinha reis, até 1959 nós tínhamos reis. E aí a partir disso continua se fazendo a prova de lança ao couro, mas não se fez mais a escolha de reis. Então como é que era feita a escolha de reis? Sempre em outubro ou novembro eles marcaram, se reuniam todos os gaúchos, iam em cortejo até o Capão dos Gaúchos. Na época a Lomba Grande não tinha sede, então ela era dividida em 3 espaços. O Capão dos Gaúchos era feita as provas campeiras. Na sociedade de atiradores eram feitos os bailes, tanto sociais como do rei e da rainha, que era um baile tradicional. E no Salão Algaia era feito as reuniões, né? A parte administrativa da sociedade gaúcha Lomba Grande era feita no Salão Algaia. Então nessas provas de lançar o couro, tinha aquele alvo, aquele pequeno pedaço de couro, né? Os cavaleiros iam com a lança em disparada e chegavam até o objeto. Então eles tentavam acertar ali. Cada um daqueles buracos tinha uma pontuação. Então aquele que somasse mais pontos de 3 tentativas era escolhido o rei. O rei tinha direito de escolher a sua rainha. Então se ele era casado, a rainha era a esposa. Se ele era solteiro, ele escolhia uma das moças da sociedade. Aí na semana seguinte se fazia o baile do rei e da rainha, onde a banda ia de caminhão, juntamente com cavaleiros, iam até a casa da rainha, buscavam a rainha e levavam para a sociedade de atiradores. E lá era feito esse baile. A Lomba Grande, uma característica dela é que nesses 75 anos de história, ela nunca interrompeu suas atividades. Elas foram ininterruptas todo esse tempo. Sempre existiu, sempre foi cultivada a tradição. Claro que ela teve períodos de estagnação, que é natural. Uma sociedade, né, com tanto tempo é natural. Mas ela nunca parou, ela sempre existiu. Inicialmente ela era uma sociedade gaúcha lomba-granense e depois sociedade gaúcha de Lomba Grande. E aí então em 1982 nós temos a primeira sede da Lomba Grande, que foi uma doação, o terreno uma doação da prefeitura. E aí para a construção da sede os seus associados contribuíam, né, davam donativos, davam dinheiro para construir a sede. E eles mesmos iam trabalhar para a construção dessa sede. Aí em 1987 nós temos as primeiras tertúlias, as conhecidas terças gaúchas da Lomba Grande, né, conhecidas até hoje. Elas são e ainda são até hoje eminentemente de cunho financeiro. O objetivo delas é arrecadar fundos para sustentar a entidade. Era sempre feito assim no início, se fazia um churrasco, né? Se ofertava um churrasco e aí ao final se pegava o chapéu e se passava por todas as pessoas presentes. E aí se recolhia dinheiros, donativos e assim foi se colocando os objetos para dentro. O primeiro baile, a primeira tertúlia foi animada com os mirins, que é uma coisa bastante marcante para nossa entidade. E nós temos até hoje muitos artistas importantes e renomados que foram no passado, os que já faleceram e ainda vão. Serranos, coisa de 2 meses, serranos estão lá. Nós temos grandes artistas que ainda frequentam os nossos palcos. Palcos sagrados da Lomba Grande, como a gente costuma chamar. O pessoal que dança em invernagem, a gente sempre brinca dessa forma. Então essa é um pouquinho da história, né, desses 67 anos de história contados pelo Sr. Aurélio Strack nesta obra aqui. Inevitável dizer que ele colocou todo o amor dele nessa obra, né? O amor dele não só pela cultura gaúcha, mas pela entidade dele. Então esse aqui é o livro dele que nós estamos apresentando. A emoção é muito grande, porque é o seguinte, né? Tu imagina tu ajudar a tradição sem objetivo nenhum, ajudar a parte que a gente mais gosta, que é a cultura, né? E de repente tu escreve um livro e esse livro ele é publicado. E depois de vários anos tu tem um reconhecimento em que as prendas da região, a própria região, que são 30 CTGs, resolve te homenagear numa festa maior que é o Enarte. E é mais uma mostra folclórica. Então eu fui coordenador, eu estava do lado de lá. Agora eu sendo homenageado com isso aí, contando a minha vida com a minha família, o que a gente espera melhor? É só sorriso, só alegria. Então essa é a emoção que eu estou sentindo.